Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje está começando a nossa 12ª aula de português virtual. E para a semana que vem a gente tem novidade, vocês viram? Agora a gente também vai ter aula pela live. A gente vai poder se falar, a gente vai poder se ver, vocês poderão dar opiniões, vocês poderão fazer comentário das aulas, vai ser bem bacana. E tirar suas dúvidas também, né? E agora, então, a gente precisa, na aula de hoje, fazer a correção da aula anterior, que quando a gente começou a unidade 11, sobre é preciso respeitar os idosos, havia um texto que era o desejo do cheiro da casa da avó. E também algumas atividades do Aprendendo um Pouco Mais. Fiz também uma revisão das unidades anteriores, das unidades do segundo bimestre. E hoje a gente vai fazer no final da aula, no Aprendendo Gramática, sobre grau do substantivo. Então, agora peguem a sua apostila na página 64 e vamos então iniciar a correção do Conhecendo o Texto. Vamos lá? Então, na primeira pergunta do Conhecendo o Texto, do texto Desejo do Cheiro da Casa da Avó. Vocês querem que eu faça a leitura mais uma vez para a gente relembrar? Vamos? Então, vocês me acompanham daí que eu vou lendo aqui, está bem? Desejo do cheiro da casa da avó. Tudo que a avó fabrica em sua cozinha encantada tem cheiro bom. Bolo de chocolate, biscoito de nata, sonhos embrulhados em açúcar e canela, que são como nuvens no céu da boca e expulsam qualquer pesadelo. As mãos da avó cheias de farinha, é tempo acumulado, acariciam, tocam na superfície dos pães e da pele da gente com tanto amor, que curam qualquer defeito do lado esquerdo ou direito. Na casa da avó, o ar é perfumado e parece um abraço. E até o final dos tempos, o cheiro da casa da avó fica grudado em nosso pensamento. Rosiane Monrai. E na pergunta número 1, está dizendo assim: o que a avó fabrica em sua cozinha? Então, a avó fabrica bolo de chocolate, biscoito de nata, sonhos embrulhados em canela e açúcar. E o que fazem os sonhos feitos pela avó? Eles expulsam qualquer pesadelo, certo? Estão acertando aí? Se não tiver, apaguem e façam a correção, está bem? Não tem problema. Errar faz parte do processo de aprendizagem, hein? Quais qualidades têm as mãos da avó? São carinhosas e tocam nos pães e na pele das pessoas com tanto amor que curam qualquer defeito, ok? Na atividade número 4, como é o ar da casa da avó? O ar da casa da avó tem cheiro? Tem. Parece um beijo? Não. Parece um abraço? Sim. Fica grudado no pensamento? Sim. É rarefeito? Fica faltando ar? Não. Certo? Então, agora nós vamos fazer a correção do Aprendendo um Pouco Mais.
circule os substantivos abstratos. Então, os substantivos abstratos são agradecimento, ansiedade, bondade, tristeza, pobreza e coragem. Então, tênis, telefone, navio e folha são substantivos simples, concreto e comuns. Simples, comum e concreto. Eles levam as 3 qualidades, as 3 características, certo? 2. Escolha 2 substantivos abstratos que você circulou na atividade 1 e escreva uma frase com eles no caderno. Então, deixa eu pensar numa frase aqui. Havia muita tristeza no hospital. Mas também havia muita coragem neste lugar. Viu? As coisas bobas e ruins em todos os lugares. A gente só precisa saber adaptar a cada ambiente. Então vamos lá. Número 3. Complete o quadro corretamente. Masculino singular, feminino plural. O carneiro, as ovelhas. O órfão, as órfãs. O cantor, as cantoras. O ator, as atrizes. O padrinho, as madrinhas. O rei, as rainhas. Ok? Tudo certinho? Então, vamos continuar? Atividade número 4. Reescreva as frases passando para o plural. O pão está no fogão. Os pães estão nos fogões. O desenho de coração ficou lindo. Os desenhos de corações ficaram lindos, certo? A frase inteira vai para o plural. Na atividade 5, teria que ligar a imagem ao nome do seu substantivo coletivo. Então, nós temos aqui um ramalhete, que é a letra A, ramalhete. Na letra B, um cardume. Na letra C, o exército. Na letra D, um arquipélago. E na letra E, a biblioteca. Bom, ainda bem que os cachorros começaram a latir só no finalzinho. E agora a gente vai fazer a próxima aula de hoje, que essa primeira foi correção, e agora nós teremos uma aula sobre grau do substantivo. Então a gente vai aprender sobre aumentativo e diminutivo e grau normal, tá bem? Então aguardem aí que eu vou montar alguns slides também. Antes de iniciar os slides, vamos fazer uma pequena leitura na página 65 sobre grau do substantivo. Acompanhem aí então, que nós temos a imagem de um gatinho, está escrito assim, de uma gatinha. Está escrito assim, Babi é uma linda gata. Juju sou eu, a gatinha amiga da meninada. Olha só quem vai chegando, o gatão Tião, o chefe dos gatos. Então, nós temos aqui uma poesia. E nesta poesia nós encontramos o grau
do substantivo em 3 formas: gata, gatinha e gatão. Gata está no grau normal, gatinha no grau diminutivo e gatão no grau aumentativo. Na página seguinte, número 66, está escrito assim: o grau do substantivo indica o tamanho maior e menor do que o normal. Os graus são diminutivo e aumentativo. O grau diminutivo é a pessoa, o animal ou a coisa em seu tamanho reduzido. Este é o grau diminutivo. Exemplo: macaquinho, panelinha, canequinha, gatinha, certo? O grau aumentativo é a pessoa, animal ou coisa em seu tamanho ampliado. Exemplo: macacão, panelão, canecão, gatão, tudoão, né? E o diminutivo é tudo inho, zinho, certo? Não é difícil, né? Conheça alguns aumentativos e diminutivos. Então, olha só: amigo, amigão, amigaço, animal, animalão, animalaço. São as 2 formas que podem ser escritas. Boca, bocão, bocarra, bocaça. 3 formas. Cão, canzarrão. Casa, casarão. Chapéu, chapelão. Corpo, corpanzil. Fogo, fogaréu. Gata, gatona. Homem, homenzarrão. Agora a gente vai fazer aqui do outro lado o diminutivo. Amigo, amiguinho. Animal, animalzinho. Ave, avezinha. Não, não é minha avezinha, não. Cabra, cabrinha. Cão, cãozinho. Flor, florzinha. Frango, franguinho. Ilha, ilhota. Ilhéu. Não tem ilhinha, hein? Lugar, lugarzinho, lugarejo. Mala, malinha. Menino, menininho. Depois vocês terminam de ler, tá bem? Fica bem bacana também para vocês guardarem bem o conteúdo, é vocês fazerem a cópia desses aumentativos e diminutivos no caderno, ou então vocês pesquisarem mais alguns aumentativos e diminutivos. Quando a gente escreve, a gente consegue lembrar muito mais, porque a nossa memória visual vai fazer com que a gente grave tudo aquilo que a gente aprendeu, não só escutando e nem só vendo, escutando, vendo e escrevendo, certo? Então agora vocês farão de atividade para casa essas atividades que estão aqui na página 66 e na página 67. E no final dos slides eu também deixarei para vocês algumas atividades relacionadas ao aumentativo e diminutivo, certo? Beijos e até a semana que vem na live! Uhul! Grau do substantivo. Usado para indicar diferença de tamanho de dimensão. Normal, aumentativo, acrescenta-se o ão,
ona, ásio, aço, arrão. No diminutivo, acrescenta-se o inho, ito, eco, ebre e elo na terminação de cada palavra. O aumentativo, por exemplo, a praça era rodeada de casarões maravilhosos. O homenzarrão, de barba enorme, vigiava aquela mansão sinistra. No diminutivo, ela é autora de um livreco de segunda categoria. Comprei um presente para minha mãezinha. Os substantivos podem flexionar em grau. Um dos graus do substantivo é o aumentativo. Barco, barcaça, boca, bocarra, cabeça, cabeçorra, cão, canzarrão. E os substantivos podem variar em grau. Um dos graus do substantivo é o diminutivo. Casa, casebre, cruz, cruzeta, espada, espadim, estátua, estatueta, farol, farolete. Agora, umas atividades para vocês fazerem no caderno e fixar o conteúdo. Então, vocês vão fazer o grau normal, vão copiar as palavras no caderno, vão fazer elas no diminutivo e no aumentativo. Ao lado, vocês vão copiar essas duas frases. Juliana comprou uma casinha para enfeitar seu quarto. Paulo comprou um casarão e vai reformá-lo. E vocês vão agora escrever o que são as casas abaixo. Qual grau elas estão? Quem compra a casa maior? Pesquise nessa atividade e escreva um nome próprio, que está naquelas duas frases acima, e um nome comum das frases acima. Na atividade aqui que está marcado como 8, mas não precisa colocar a numeração, porque está fora de ordem. Então, complete as frases com o diminutivo das palavras do quadro. Então, vocês vão usar as palavras do quadro e completar as frases. E na número 9 aqui embaixo, complete as frases usando o substantivo no plural. Ok? Observem o quadrinho e responda. O quadrinho está assim: se a gente quer brincar de polícia e ladrão, alguém tem que ser um ladrão, só de mentirinha. Falou? Por exemplo, o ladrão agora é o Juninho. Ei, isso é calúnia. Nada ficou provado. Na pergunta número 1, está dizendo para você identificar os substantivos presentes no primeiro quadrinho. Na 2, o substantivo Juninho é uma variação de um substantivo do diminutivo. Identifique qual substantivo é esse. Por que foi usada a variante Junim e não a forma correta desse substantivo? Explique por que Junim considera uma calúnia o que Maluquinho está dizendo. Esclareça por que a reação de Junim gera humor na tira. 7. Identifique o grau, o número e a flexão do substantivo ladrão. Essa atividade a gente vai corrigir na live, certo? Então, fiquem conosco na próxima aula, que será terça-feira da semana que vem. E vai ter o vídeo e também terá a aula online. Assistam agora uma explicação em vídeo sobre aumentativo e diminutivo. Bem bacana. Beijos e até terça-feira. Olá, amiguinhos e amiguinhas! Vamos aprender gramática?
Quero que vocês conheçam os meus amigos, o diminutivo e aumentativo. Vocês viram como o diminutivo é pequenino? Ele é assim porque o diminutivo é o grau do substantivo que indica uma pessoa, animal ou objeto em tamanho reduzido. Quando falamos a palavra amiguinho, estamos usando o diminutivo da palavra amigo. Para formar o diminutivo de certas palavras, utilizamos ixa, inha, zinha, eco, inho, zinho no final delas. Mas e o nosso amigão, o aumentativo? Ele é o grau do substantivo que indica uma pessoa, animal ou objeto em tamanho ampliado. A palavra amigão é o aumentativo da palavra amigo. Quando utilizamos os aumentativos, muitas palavras terminam em ão, zão, arra, aça, aço, alha, entre outras. Querem ver como é fácil? Cantem com a gente! Se for pequeno, então usamos os diminutivos para reduzir o grau normal dos substantivos. Como pessoas, animais e objetos! Mas se for grande, então usamos os aumentativos para ampliar o grau normal dos substantivos. Como pessoas, animais e objetos! O diminutivo de chinelo é chinelinho, no aumentativo fica chinelão. Diminutivo de casa é casinha, no aumentativo fica casarão. Diminutivo de cão é cãozinho, no aumentativo fica canzarrão. Diminutivo e aumentativo é fácil, é só você prestar bem atenção. Se for pequeno, então usamos os diminutivos para reduzir o grau normal dos substantivos. Como pessoas, animais e objetos! Mas se for grande, então usamos os aumentativos para ampliar o grau normal dos substantivos. Como pessoas, animais e objetos! O diminutivo de boca é boquinha, no aumentativo fica a boca. O diminutivo de vidro é vidrinho, no aumentativo fica a vidraça. Diminutivo de chuva é chuvisco, no aumentativo fica chuvarada. Diminutivo e aumentativo é fácil para você e toda criançada. Se for pequeno, então usamos os diminutivos para reduzir o grau normal dos substantivos. Como pessoas, animais e objetos! Mas se for grande, então usamos os aumentativos para ampliar o grau normal dos substantivos. Como pessoas, animais e objetos! O diminutivo de chinelo é chinelinho, no aumentativo fica chinelão. Diminutivo de casa é casinha, no aumentativo fica casarão. Diminutivo de cão é cãozinho, no aumentativo fica canzarrão. Diminutivo e aumentativo é fácil, é só você prestar bem atenção. Se for pequeno, então usamos os diminutivos para reduzir o grau normal dos substantivos. Como pessoas, animais e objetos! Mas se for grande, então usamos os aumentativos para ampliar o grau normal dos substantivos. Como pessoas, animais e objetos! O
boca é boquinha. No aumentativo fica a boca. O diminutivo de vidro é vidrinho. No aumentativo fica a vidraça. Diminutivo de chuva é chuvisco. No aumentativo fica a chuvarada. Diminutivo e aumentativo é fácil para você e toda criançada.